Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane e hoje nós temos 3 relatos sobre casas. E eu juro para vocês que após ler essas histórias, vocês vão pensar 2 vezes antes de estar assinando qualquer contrato de aluguel. Mas antes, curta o nosso vídeo e se inscreva para receber os próximos relatos. Caso você tenha alguma história e gostaria de compartilhar com a gente, é só mandar no e-mail que está na descrição, ok? Dito isso, vamos para os nossos relatos. O título do primeiro é A Casa da Rua das Acácias. Eu sempre fui cético. Meu pai era engenheiro, minha mãe professora de ciências. Cresci numa casa onde tudo tinha explicação, onde o sobrenatural era assunto para filme de terror, não para a vida real. Então, quando minha esposa Ana começou a reclamar de barulhos estranhos na nossa casa nova, minha primeira reação foi procurar a fonte racional. Canos antigos, contração térmica do telhado, o vento entrando pela fresta da janela do quarto. A casa era alugada, uma construção dos anos 70, no bairro Jardim Primavera, no interior de São Paulo. 3 quartos, quintal com uma mangueira enorme, garagem coberta. O preço era bom demais. Na época, achei que tinha sido sorte, que o dono precisava de inquilino rápido. Só fui entender o motivo depois. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. A mudança tinha sido cansativa. Minha filha Beatriz, de 7 anos, já tinha feito amizade com a menina da casa de lado. E Ana estava animada decorando os ambientes. Foi na segunda semana que as coisas começaram. O primeiro episódio foi num domingo à noite. Eu estava assistindo a televisão na sala, quando ouvi passos no corredor. Passos lentos, pesados, vindo do quarto da Beatriz, em direção ao banheiro. Achei que era ela indo beber água, mas quando me levantei para checar, ela estava dormindo com a porta do quarto entreaberta do jeito que eu tinha deixado. O corredor estava vazio, o banheiro escuro. Falei para Ana, ela disse que já tinha ouvido aquilo antes, nos dias que eu saía cedo para o trabalho. Passos. Sempre no mesmo corredor, sempre na mesma direção. Eu tentei ignorar. Marquei uma visita do encanador que confirmou. Os canos estão em ótimo estado. Não havia nada que justificasse qualquer barulho estrutural. O vizinho de frente me disse que a casa ficava vazia quase 2 anos antes de a gente alugar. Perguntei por quê. Ele desconversou. A situação escalou na 3ª semana. Beatriz acordou no meio da noite chorando. Quando fui até ela, ela estava sentada na cama, abraçada ao travesseiro, olhando para a porta do armário. Perguntei o que tinha acontecido. Ela disse: "O homem saiu do armário de novo, pai. Ele fica me olhando." Arrepiei da cabeça aos pés. Abri o armário ali na frente dela. Roupinhas, brinquedos, nada. Disse que era sonho. Mas aquela palavra ficou me perseguindo a noite toda. De novo. Nos dias seguintes, Beatriz ficou mais quieta. Parou de brincar no quarto sozinha. Começou a dormir na nossa cama, o que ela nunca tinha feito antes, nem quando era bebê. Ana me olhava com aquele olhar de eu estava tentando te dizer isso faz semanas, e eu não sabia o que responder. O episódio que quebrou meu ceticismo de vez aconteceu numa quinta-feira. Eu trabalhava em home office nessa época e estava no quarto de casal, usando o notebook, quando eu vi Ana chamar meu nome da cozinha. Um chamado longo, arrastado, como se ela estivesse com algo pesado nas mãos. Desci. Ela estava na varanda, do lado de fora, regando as plantas. Me olhou estranhada quando eu apareci na porta. "Você me chamou?" perguntei. "Não," ela disse, "faz meia hora que estou aqui fora." Não tinha mais ninguém em casa. Beatriz estava na escola. Naquela noite, pesquisei o endereço no Google.
Não achei nada de imediato, mas fui perguntar para a vizinha mais antiga da rua, Dona Teresa, uma senhora de uns 70 anos que morava ali há décadas. Ela me recebeu na porta, me ouviu dizer o endereço e fechou os olhos por um segundo antes de responder. Me contou que anos antes um homem havia morrido sozinho naquela casa, idoso, sem família, sem visitas. Ficou dias sem que ninguém percebesse. Quando os bombeiros entraram, ele estava no corredor, em frente ao banheiro. Dona Teresa não soube me dizer se ele tinha morrido de causas naturais ou não. Só disse: já saíram 3 famílias dali, você vai ser a 4ª. E foi o que aconteceu. Na semana seguinte, quebramos o contrato, pagamos a multa sem pestanejar, nos mudamos para um apartamento na cidade. Beatriz nunca mais falou no homem do armário, mas até hoje, quando passa perto de um armário fechado, ela dá um passo para o lado. Gente, tem história que a gente não explica. E as crianças, elas são muito sensitivas, né? Para sentir, para ver. Elas são diferentes da gente. Realmente a gente é muito mais cética. Ainda bem que eles saíram dali, seguiram o caminho deles, porque é uma coisa que não se explica, né? Não dá para explicar ali o que estava acontecendo. Então, pelo menos deu tudo certo para eles. O nome do segundo relato é Os Vizinhos do 14B. Quando me mudei para o condomínio fechado em Campinas, a primeira coisa que me chamou a atenção foram os vizinhos da casa ao lado. O número 14B, um casal, aparentemente na faixa dos 50 anos, sempre muito educados, sempre muito calmos. Calmos de um jeito que incomodava. Sorriso no rosto, mas olhos que não sorriam junto. Meu nome é Rodrigo. Tenho 32 anos e naquela época morava sozinho. Tinha acabado de me separar e aquela casa no condomínio era um recomeço. Pequena, silenciosa, boa localização, perfeita para quem precisava de um tempo para reorganizar a cabeça. Os vizinhos se apresentaram no meu primeiro dia. Ele, Osvaldo, ela, Marlene. Trouxeram um pote de doce caseiro. Eu agradeci. Achei até gentil. Marlene disse que qualquer coisa era só bater na porta. Osvaldo ficou me olhando por um segundo a mais do que o necessário, antes de virar as costas. Durante as primeiras semanas, observei que eles tinham uma rotina rígida. Acordavam cedo. Eu ouvi os passos deles pela parede. Saíam juntos por volta das 7 da manhã. Voltavam às 6 da tarde. Entravam e a casa ficava em silêncio absoluto até o dia seguinte. Sem televisão, sem música, sem conversa audível. Silêncio total. O que me chamou a atenção pela primeira vez foi a janela do sótão. A casa deles tinha um sótão, a minha não. E certa noite, por volta da meia-noite, eu vi uma luz fraca pulsando lá em cima. Uma luz alaranjada, quase como vela. Isso se repetiu em outras noites, sempre no mesmo horário. Comecei a prestar mais atenção. Notei que eles nunca recebiam visitas durante o dia, mas de madrugada, 1 ou 2 vezes por semana, um carro escuro parava na rua em frente ao condomínio. Sempre o mesmo carro. O motorista nunca descia, ficava parado por uns 20 minutos e ia embora. Osvaldo ou Marlene nunca saía para atender, mas na manhã seguinte, invariavelmente, havia algo na calçada, em frente à casa deles. Uma caixa pequena, um pacote embrulhado em pano escuro, uma vez o que parecia ser um galão de plástico lacrado. Eu sei que parece coisa da minha cabeça, mas a sensação de que algo estava muito errado foi crescendo até o dia que aconteceu o incidente do cachorro. Eu não tinha cachorro, mas o morador do 14C, 3 casas adiante, tinha um vira-lata chamado Farofa, um cãozinho tranquilo que vivia solto pelo condomínio durante o dia. Numa manhã de sábado, Farofa sumiu. O dono, um senhor chamado Paulo, bateu em todas as portas perguntando. Bati no 14B junto com ele. Marlene abriu. Disse que não tinha visto o cachorro. Sorriso no rosto. Mas enquanto ela falava, eu senti um cheiro vindo de dentro da casa.
um cheiro forte, adocicado e pesado, como um incenso misturado com algo que eu não soube identificar. E por um segundo, antes que ela fechava a porta, ouvi um som vindo do andar de cima. Não era um latido, era quase um gemido, curto, abafado, e então silêncio de novo. Paulo me olhou. Eu olhei para ele. Nenhum dos dois disse nada. Farofa nunca apareceu. Foi então que comecei a investigar por conta própria. Pesquisei o nome de Osvaldo junto com o endereço. Nada. Pesquisei Marlene. Nada. Como se eles simplesmente não existissem online. Nenhuma rede social, nenhum CPF vinculado a registro público, nenhuma foto em lugar nenhum. A coisa toda chegou ao limite numa madrugada de quarta-feira. Acordei com um barulho vindo da casa deles. Algo sendo arrastado no sótão, pesado, ritmado, como se alguém estivesse reorganizando móveis às 2 da manhã. Me levantei, fui até a janela. A luz alaranjada estava lá, mais intensa do que nunca. E então vi Marlene no jardim, de costas para mim, olhando para o céu, parada e de braços abertos. Não me movi por uns 10 minutos. Ela também não. Na manhã seguinte, fui ao síndico do condomínio e relatei tudo o que tinha visto. Ele me olhou com uma expressão que eu só consigo descrever como reconhecimento, como se aquilo não fosse novidade. Me disse que já havia recebido outras reclamações sobre o 14B, que o casal estava no condomínio havia quase 8 anos e que ninguém sabia de onde vieram ou onde trabalhavam. 3 semanas depois, me mudei de novo. Não conseguia dormir, não conseguia deixar de olhar para a janela no sótão. Fiquei sabendo meses depois por um ex-morador do condomínio que a prefeitura havia sido acionada para fazer uma vistoria no 14B por causas de denúncias de mau cheiro. No sótão encontraram ossos de animais dispostos em formato circular, velas consumidas e um caderno com anotações que a polícia confiscou e não divulgou o conteúdo. Osvaldo e Marlene tinham desaparecido 2 dias antes da vistoria. O condomínio tentou processar por abandono de imóvel. Nunca os encontraram. De repente o perigo não tem cara de monstro, não é? O que será, né? Que eles estavam fazendo ali por 8 anos. Muito estranho. E outra, vizinhos assim, né? Tão agradáveis, levando docinho logo no primeiro dia. É melhor não confiar, não é isso? Título do 3º relato. Ele já morava lá. Comprar a própria casa é um sonho. Para mim, demorou 12 anos de economia, 2 empregos simultâneos e muita mão de obra própria nos finais de semana. Quando finalmente assinei a escritura do imóvel, um sobrado antigo em bairro residencial de Porto Alegre, chorei no cartório. O corretor, um homem simpático, chamado Gilmar, me deu um tapinha no ombro e disse: "Parabéns, você vai adorar o bairro." Ele não mencionou que eu não ia estar sozinha. Meu nome é Camila, tenho 38 anos e sempre morei em apartamento. A ideia de ter uma casa com quintal, garagem, silêncio, era tudo o que eu queria depois de uma vida inteira de vizinhos barulhentos, paredes finas e síndico chato. O sobrado era antigo, construção dos anos 40, mas tinha estrutura boa e eu amei cada detalhe. O piso de madeira, as janelas altas, a escada de corrimão de ferro. Os primeiros sinais eu ignorei, atribuía a adaptação. A porta do escritório no andar de cima abria sozinha. Pensei, corrente de ar. O cheiro de cigarro que aparecia do nada no corredor. A casa tinha ficado vazia 1 ano. Talvez fosse o cheiro impregnado na madeira saindo com a mudança de temperatura. E o fato de eu sempre encontrar o banco da cozinha levemente deslocado da mesa toda manhã, eu estava esquecida, deveria ser eu mesma que o movia sem perceber. Mas aí veio a foto. Eu tinha o hábito de fotografar cada cômodo enquanto decorava, para postar nas redes sociais e guardar de lembrança.
No domingo à tarde, fotografei o corredor do andar de cima. Uma foto simples, com a luz natural entrando pela janela do fundo. Quando fui ver no celular, vi que havia algo na foto que não estava lá quando eu tirei. Na extremidade direita da imagem, parcialmente cortado pela borda do quadro, havia a silhueta de uma figura, um homem, de pé, ligeiramente inclinado para frente, como se estivesse olhando para a câmera. Contorno nítido, sem rosto visível. Tremi tanto que deixei o celular cair. Mostrei a foto para minha amiga Renata, que ficou branca. Mostrei para o meu irmão, que disse que era sombra. Mostrei para o Gilmar, o corretor, que olhou por um tempo longo demais e depois disse que provavelmente era algum reflexo. Ele desviou o olhar quando disse isso. A partir daquele momento, comecei a observar padrões. O banco da cozinha era sempre o mesmo, o da ponta esquerda, que aparecia deslocado. A porta do escritório só abria quando eu estava em outro cômodo, nunca quando eu estava olhando para ela. O cheiro de cigarro aparecia especialmente à noite, depois das 10, vindo do escritório. Decidi pesquisar a história do imóvel. Fui ao cartório, pedi o histórico de proprietários. O sobrado havia passado por 4 donos desde sua construção. O segundo proprietário, um senhor chamado Antônio Geraldo, havia morado lá por mais de 30 anos, de 1961 até a morte em 1994. Morreu dentro da casa, no escritório do andar de cima. Procurei informações sobre ele. Achei numa hemeroteca digital uma nota de falecimento num jornal local. Dizia que Antônio Geraldo era viúvo, não tinha filhos, era aposentado e que era conhecido no bairro pelo hábito de fumar cachimbo na janela do escritório toda noite. Sentei no piso de madeira da sala e fiquei assim por um tempo. Então tomei uma decisão que muita gente achou loucura. Não me mudei. Em vez disso, fui até um centro espírita do bairro e conversei com uma médium chamada Dona Conceição, uma mulher de uns 60 anos, calma, de voz baixa. Ela me ouviu, pediu o endereço e disse que poderia ir até a casa comigo. Ela passou pouco mais de 1 hora lá. Andou por todos os cômodos, parou mais tempo no escritório. Ficou em silêncio por alguns minutos com os olhos fechados. Quando desceu, me disse que havia na casa a presença de um homem idoso, que não tinha intenção de fazer mal, mas que estava confuso. Ele não havia aceito completamente que tinha morrido, e a chegada de alguém novo, no que ele ainda considerava sua casa, havia o deixado inquieto. Dona Conceição fez o que chamou de desobsessão, uma espécie de conversa mediada, uma orientação espiritual. Não vou descrever em detalhes, mas foi algo simples, sem drama, sem gritaria. No fim ela me disse: ele vai partir, mas vai demorar um pouco. Tenha paciência. E eu tive. Durante as semanas seguintes, os episódios foram diminuindo. A porta do escritório parou de abrir. O banco da cozinha continuava deslocado uma vez ou outra, mas com menos frequência. O cheiro de cigarro ficou mais raro, mais fraco. Até que um dia percebi que não tinha mais aquele cheiro. Fazia mais de 2 semanas. A última vez que senti a presença de Antônio Geraldo foi numa tarde de chuva, 3 meses depois. Estava sentada na janela do escritório, que virou o meu escritório, trabalhando quando senti algo que só consigo descrever como um peso se dissipando. Como alguém quando sai do ambiente e você percebe pelo silêncio diferente que ficou. Olhei em volta. O quarto estava igual, mas estava mais leve. Desde então, moro sozinha na minha casa, do jeito que sempre quis. Só que às vezes, quando está muito quieto lá fora e a chuva bate na janela, eu ainda sinto um cheiro fraco de cigarro. E ao invés de ter medo, eu simplesmente digo em voz alta: boa noite, Sr. Antônio. E sigo a minha vida. Bacana, né, gente? Gostei muito desse relato também, né? Se vê, ela teve paciência, né? Aí vem novamente o apego, né?
Mas que bom que ele foi embora, que bom que ela não teve medo, né? E teve a paciência que ela precisava ter. Muito bacana. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso vídeo e se inscreva para receber os próximos vídeos, tá ok? E até breve.